Eh, Bem-vindos de volta. Eu chamava agora a palco a arqueóloga Ana Mendonça para dar-nos continuidade a este ciclo de conferências. Obrigado. Bom, então, boa noite a todos. Antes de começar, eu não podia deixar de agradecer ao Pedro pelo convite que foi feito e dar os parabéns à Genos por ter conseguido realizar isto. Para mim, e é algo que já venho dizendo há algum tempo, é um diálogo entre arqueólogos e arquitetos que para mim faz sentido e cada vez mais faz sentido, e vejo uma sala cheia, por isso deixa-me bastante contente que isto esteja a acontecer e que daqui para a frente isto traga bastantes frutos, e acho que é um assunto bastante urgente que devemos focar e portanto que daqui saiam coisas efetivamente interessantes. Portanto, recuando um pouco e do trabalho da arqueologia, portanto, se pudéssemos definir esta disciplina, poderíamos dizer que é um estudo, portanto, parte de uma problemática, e que essa problemática, portanto, o estudo da arqueologia faz a partir do estudo de vestígios humanos, deixado pelas sociedades do passado, e que colocam sempre novas questões e problemáticas que vão existindo. Ela pode acontecer em contexto terrestre, mas também em contexto subaquático, e mais recentemente, portanto, é com as intervenções que acontecem em contexto de obra que os arqueólogos têm ganho mais algum protagonismo neste sentido. Portanto, como eu dizia há pouco, a questão da arqueologia nasce sempre da formulação de uma pergunta e da definição de objetivos para se atingir, e a partir daí é criada uma metodologia de trabalho, à partida e sempre que possível, o menos intrusiva possível. A partir desse trabalho de campo que é feito, depois essa informação é gerida e é consolidada, é tratada, é quantificada e é produzida no final do conhecimento científico. Mas, recuando um pouco e pensando no surgimento da arqueologia urbana propriamente dita, esta subdisciplina da arqueologia teve o seu surgimento depois da Segunda Guerra Mundial, em que, portanto, os bombardeamentos que aconteceram em várias cidades da Europa deixaram à vista várias estruturas. Portanto, sob as cidades atuais, foram deixadas à vista várias estruturas de vários períodos cronológicos, e isso atraía a atenção dos arqueólogos para fazer questões e levantar problemáticas, como sendo, portanto, como é que as cidades evoluíram, como é que elas se caracterizavam e para onde é que daí para a frente caminhamos. Portanto, e a partir daí, então, eu chamava a vossa atenção para várias cartas e convenções internacionais que, entretanto, foram sendo redigidas, primeiro, especificamente para monumentos e edifícios específicos, e, consequentemente, para o olhar para a cidade num todo. E focando, portanto, agora na carta que vai servir de base para toda esta apresentação, a Carta de Washington diz-nos, nos pontos 5 e 11, o seguinte: que os planos de salvaguarda devem conter análises prévias, nomeadamente arqueológicas, históricas, arquitetónicas, sociológicas e económicas, e que importa promover um melhor conhecimento do passado das cidades históricas, favorecendo as investigações de arqueologia urbana e a apresentação adequada dos achados. Mais recentemente, eu creio que este Green Paper foi redigido o ano passado e chama a atenção, portanto, para os benefícios da reabilitação urbana
para o combate às alterações climáticas, por exemplo. Portanto, isto é um assunto bastante interessante e esta é uma novidade, porque é preferível fazermos uma intervenção num edifício que já está construído, em que o impacto será menor à partida, portanto, e as outras apresentações que temos visto, como dizia o Nuno Valentim, são cirúrgicas e, portanto, é isto que se pretende. Portanto, quanto menor for o impacto, melhor serão as soluções para o combate às alterações climáticas. No ponto de vista da Madeira e aquilo que a Madeira tem feito nos últimos anos, portanto, eu não podia deixar de mencionar o trabalho desenvolvido pela Associação Arcas, Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, que nasceu nos anos 90 e que, quando se juntaram um grupo de professores, fizeram a sua atividade estava sempre mais relacionada com a promoção do património e a defesa dos valores do património e da própria arqueologia. E é com base nestes valores que nasce outra associação também, fundada pelo Dr. Elvio Sousa, que falou connosco há pouco, e esta associação também sem fins lucrativos, para além de resgatar estes pilares principais da Arcas, foi fundamental para preencher uma lacuna de investigação no estudo da arqueologia do período moderno e contemporâneo em Portugal. E, portanto, desde então, têm sido feitas várias intervenções arqueológicas, como podemos ver, mas se repararem, só a partir de 2015 o foco tem sido essencialmente para as obras em ambiente de obras de reabilitação urbana. Ok, pronto, desculpem, não dá para ver bem, mas pronto, por alguma razão está a branco. Ok, mas o que estes gráficos nos mostram é que, essencialmente, as intervenções arqueológicas que decorreram na região autónoma da Madeira, e atenção que isto são só alguns dados que estão disponíveis e acesso a qualquer pessoa na internet e tudo mais. Portanto, a partir destes dados conseguimos ver há uma evolução clara da arqueologia e dos arqueólogos. Portanto, temos intervenções que decorreram em vários sítios, várias partes da ilha, e foram dirigidas, portanto, pela DRC, como pela Câmara Municipal do Funchal, pelo CEAM, também pela Arcas e agora mais recentemente por empresas de arqueologia. Mas, como podemos ver no gráfico de barras, é claro que nos últimos 2 anos as intervenções têm crescido bastante, a nossa participação também tem sido mais ativa e a tendência será crescer nos próximos anos. Portanto, as intervenções que decorrem neste meio, em meio urbano, podem ser, se quisermos resumir bastante, em 2 vertentes. Portanto, temos a arqueologia preventiva e temos a arqueologia de emergência. A ideal será sempre a preventiva, apesar de haver alguns fatores que merecem depois também alguma reflexão, mas é uma ação prévia à execução da obra e com o objetivo sempre de minimizar impactos e de recolher o maior número de informação possível para que o planeamento e a execução da obra seja o mais adequado possível. E isso implica, claro, sempre a definição de sondagens de diagnóstico prévias, e isto pode ser no plano horizontal, como também no plano vertical, em paramentos e tudo mais. A arqueologia de emergência acontece quando os arqueólogos são chamados em casos iminentes de destruição e, neste sentido, já não conseguimos fazer sondagens de diagnóstico prévias e fazemos apenas um acompanhamento arqueológico. As intervenções que vos vou mostrar de seguida aconteceram no Concelho do Funchal, 2 no Centro Histórico de Santa Maria, 3 no Centro Histórico da Sé e 2 no Centro Histórico do Porto. E, portanto, aqui temos já uma localização mais ou menos exata das intervenções que decorreram e, para além deles foram edifícios que, para além de estarem inseridos nos centros históricos que falava há pouco, elas encontram-se nas proximidades de edifícios que são classificados. Daí que fomos chamados a intervir sob esse pretexto também. Vou começar por apresentar estas intervenções por uma ordem cronológica de acontecimentos. Portanto, vamos passar do Centro Histórico de São Pedro para Santa Maria, mas
acho que acaba por fazer sentido. Portanto, esta intervenção que aconteceu na Rua da Carreira, o ano de construção deste conjunto edificado remete a 1791 e este edifício teve várias fases, várias funcionalidades, entre elas a última Academia de Belas Artes da Madeira. E nesta intervenção fizemos 3 sondagens de diagnóstico. A partir dessas sondagens de diagnóstico, nós conseguimos perceber essencialmente que existiriam 4 fases de ocupação e de transformação do edifício. E eu chamava a vossa atenção para a primeira fase, numa unidade habitacional que está azul, que achamos que a partir daí o edifício foi crescendo. Portanto, tudo começou nesta unidade habitacional e a partir daí o edifício foi crescendo tanto para os lados como também em altura. E se repararem, a partir daqui também poderíamos dizer que a Rua da Carreira seria mais larga do que é atualmente, e o que indica talvez que a ocupação dos edifícios consumiu, digamos assim, um pouco do eixo que hoje conhecemos. E, portanto, para além disso, esta primeira fase teria uma área de logradouro atrás, portanto, que tinha um poço de captação de água e que eventualmente foi fechado e anulado e deixou de ser utilizado. Estas fotografias são alguns exemplos de observações que fizemos e depois também das sondagens de diagnóstico, porque podemos ver um vão que daria certamente para o exterior que foi anulado e vemos isso claramente pela implantação de uma viga para construir o piso superior. Entretanto, também temos um piso em calhau rolado dentro desta unidade habitacional que é só um dos vários níveis de circulação que conseguimos detectar e depois também um pormenor da sapata que foi colocada a descoberto. Na área do logrador, a nossa intervenção foi feita essencialmente tentar fazer a escavação do interior do poço, mas conseguem perceber que isto pode ter criado algumas dificuldades a nível de logística e até mesmo de segurança, porque o poço estava literalmente cortado a meio e eventualmente conseguíamos ver a sapata desta parede do edifício atual. Mas mesmo assim conseguimos escavar cerca de 6 metros, mais ou menos, e conseguimos perceber que realmente o potencial arqueológico do sítio era bastante grande pelos materiais que foram possíveis recolher. Outro pormenor interessante, desta vez também um bocado para a arqueologia da arquitetura, é, por exemplo, o pormenor desta parede divisória que estava no primeiro piso, mas também uma torre à vista navios que, por vontade e esforço do dono da obra, foi mantida e que de facto simboliza, as torres à vista navios são um ícone da cidade marítima do Funchal. E este é o aspecto um pouco do projeto final, desta intervenção, em que como baixaram bastante a cota, foram mantidas à vista as sapatas das ocupações anteriores e também foi preservado o poço. Outra intervenção é portanto, aqui no núcleo de Santa Maria, no antigo edifício de Bordados de Sousa Viola, e quando fizemos a sobreposição das plantas, portanto, a planta atual e a plantas mais antigas, por exemplo, a de Mateus Fernandes, vimos que provavelmente este sítio estaria mais ou menos próximo da Capela de Santa Maria do Calhau, já inexistente, e também da antiga Misericórdia do Funchal. Para esta intervenção nós fizemos 8 sondagens de diagnóstico que permitiram-nos pôr a descoberto um arruamento que ligaria a Rua de Santa Maria até à Rua Nova. Portanto, era um arruamento no sentido norte-sul. Portanto, a Rua Nova, a rua atualmente designada Rua Latino Coelho. Portanto, outro elemento a destacar é um piso exterior, provavelmente numa zona de largo ou algo assim do género, e que foi preservada só esta parte e
os muros do edifício atual cortaram um dos lados, portanto daí dizermos que ele não estava integrado no edifício na altura da nossa intervenção, mas que seria anterior a isso. Aqui também temos um pormenor de uma levada aberta e integrada neste piso exterior. E vemos também, pronto, os materiais arqueológicos que puderam ser recuperados também foram bastante interessantes e infelizmente não conseguimos preservar a totalidade das estruturas, mas na maior parte dos casos, mesmo que não estivessem integradas na obra final, foi coberta com manta geotêxtil e daí para cima foi construído. Outra intervenção mais à frente ocorreu portanto, também na Rua de Santa Maria, e nesta intervenção fizemos 2 sondagens, uma mais próxima do eixo da Rua de Santa Maria e outra no tardor do edifício, e conseguimos identificar aqui uma muralha. E o facto interessante é que esta muralha não foi possível escavar até a sua fundação, portanto nós ficamos sempre pela cota da afetação, e a cota da afetação também já não traria problemas de desmonte parcial da muralha, e foi possível também perceber que ela prolonga-se nos edifícios contíguos. Portanto, este é um elemento bastante interessante que deve ser tido em conta em intervenções futuras nos edifícios contíguos. Portanto, este é um dado bastante interessante. A muralha não acabou por ser integrada no projeto final, mas na mesma fizemos o máximo de registro possível e ela voltou a ser coberta. Já no núcleo arqueológico, no núcleo histórico de São Pedro, fizemos uma intervenção na Rua da Conceição, num espaço próximo da Igreja do Carmo, e também estava inserido numa zona de proteção do Palácio dos Cônsules, e aqui fizemos 4 sondagens de diagnóstico. As 3 primeiras sondagens de diagnóstico que fizemos, mais junto à Rua de Santa Maria, a Rua da Conceição, desculpem, não tivemos dados arqueológicos significativos. No entanto, servi para dar alguns elementos para a concretização do projeto. Portanto, nós estávamos perante um solo bastante instável, e a partir do momento em que se abriram as sondagens foi possível verificar que talvez seria necessário ou mais bem, portanto, o projeto ficaria melhor se tivesse sapatas nessa zona. E, portanto, só na nossa 4ª sondagem é que foi possível identificar, neste caso, um arruamento que estava bastante bem preservado, um pouco diferente daquilo que tem aparecido até então, e foi possível recuperar alguns materiais arqueológicos, como sendo a cerâmica como utilitária e também um saleiro ou um especieiro identificado. Portanto, estes elementos permitiram-nos balizar cronologicamente esta calçada, eu diria, entre o século XVII e XVIII. Outra intervenção que ocorreu no Largo do Pelourinho, numa zona de proteção do Largo do Pelourinho e do Forte São Filipe, e também próxima da Insular de Moinhos, fizemos 2 sondagens de diagnóstico prévias, e aqui foi possível perceber aspectos interessantes da acumulação de aluviões nesta zona. Não é um caso excepcional de 2010, já aconteceu antes disso. Sem querer ser negativa, vai continuar a acontecer, e eu acho que, portanto, toda esta sucessão de aluviões foi identificada, e sobre essas zonas foram sempre construídos outros níveis de circulação. Portanto, vemos aqui por cima delas novos pavimentos sempre a surgir. E o último que identificamos, eu creio que poderá ser correspondente ao primitivo Largo do Pelourinho. Pronto, outros aspectos interessantes seriam também uma estrutura de saneamento, portanto, antigas canalizações que apareciam e que serviam esta habitação. E o outro pormenor interessante seria também falar-vos do cachimbo de Caulino, que foi identificado no momento em que fizemos o desmonte de um muro, e que com uma cronologia bastante de século XVIII e com uma marca ainda é também bastante interessante. Aqui também fizemos uma intervenção
no convento de Santa Clara, no âmbito das obras de beneficiação global da Igreja do Convento de Santa Clara, porque teríamos que, para além de fazer a reabilitação do próprio edifício, era necessário também dotá-lo de melhores condições de segurança e de saneamento e tudo mais. Portanto, era uma obra necessária e fizemos 10 sondagens de diagnóstico, sempre, portanto, à frente do acompanhamento que depois se seguiu. E aqui conseguimos detectar anteriores capelas que já tinham sido destruídas, entretanto, como é o caso desta da Capela de Nossa Senhora do Monte, que conseguimos recuperar os alinhamentos e ela, salvo erro, está neste momento integrada, e também, pronto, um pormenor do piso em tijoleiro associado também a este muro. A outra sondagem que fizemos foi na atualmente denominada Casa do Capelão. Esta sondagem de diagnóstico, portanto, abrimos 2 por 2 e a pouca profundidade detectámos logo uma estrutura, um muro. Portanto, como podem ver, parecendo-nos que ela extravasava a área da sondagem, e então decidimos abrir outras 2 mais pequenas nos limites da sondagem anterior. E, de facto, o que pensávamos comprovou-se. A sondagem, portanto, o muro vai para além de, portanto, tem continuidade e foi possível, portanto, perceber que tem uma orientação completamente diferente do resto dos edifícios que conhecemos em Santa Clara e que estão hoje à vista. Portanto, isto também é um dado interessante. Infelizmente não podemos escavar mais, não conseguimos atribuir para já uma funcionalidade portanto, atingimos a cota de afetação, voltámos a cobrir, primeiro registámos tudo como deve ser e depois voltámos a cobri-la e avançando para outra sondagem de diagnóstico também, desta vez no Jardim do Claustro. Foi possível detectar, portanto, o jardim tinha cerca de 4 capelas, se não me engano, e foi possível reaver um dos alicerces da Capela de São Francisco. Aqui, este é um dos acessos, a partir do claustro, à nave da igreja. E a ideia passava um bocado por recuperar, sabíamos que havia aqui uma capela antes e, portanto, o acompanhamento passou pela remoção dos degraus de acesso à igreja. E durante essa intervenção foi possível também verificar que encontravam-se preservados alguns azulejos. E, finalmente, outra intervenção aconteceu num quarteirão onde agora se instala o Hotel Barceló, numa zona de proteção de vários edifícios também, e aqui escavámos 6 sondagens de diagnóstico. Portanto, isto poderá ser talvez um dos casos também de fachadismo, portanto, vemos o interior completamente anulado, conseguimos perceber também ali duas estruturas, que vos mostro mais à frente, mas na generalidade do caso, portanto, fizemos uma preservação mais uma vez por registro, mas mesmo assim conseguimos recuperar algum material arqueológico. Numa das sondagens que fizemos, foi possível resgatar um contexto habitacional, portanto, uma unidade habitacional, mais uma vez, do lado da Rua dos Mursas, e foi possível também perceber que ela tinha uma parte interior, que é à vista da foto à vossa esquerda, que conseguimos ver ainda e recolher um pouco de reboco que ainda estava agregado ao muro, e o nível de ocupação mais antigo é caracterizado por um piso em argamassa de cal. Da parte que supomos ser a exterior, desenvolvia-se também aqui um piso em calhau rolado com um padrão. Outra estrutura que também chamou a nossa atenção exatamente pelas dimensões que ela tem e é muito semelhantes à que encontramos na Rua de Santa Maria, fez-nos colocar algumas questões, se seria uma muralha ou se seria simplesmente uma sapata numa pré-existência, não sabemos. Em todo o caso, fizemos registro, mais uma vez, e georreferenciámos esta estrutura. Estes foram alguns dos materiais que
podemos recuperar, o exemplo de uma forma de açúcar, uma anforeta e uma faiança valenciana, todas elas do lado daquela unidade habitacional que vos falava há pouco. Portanto, isto pode mostrar algum estatuto social das pessoas daquela zona da cidade. Outro pormenor, já no projeto final, nós identificámos um limpa-lamas à entrada de um dos edifícios, que também será preservado in situ. E pronto, apesar de não termos conseguido preservar as estruturas, portanto, integrá-las no projeto final, foi interessante durante a inauguração do Hotel Barceló fazermos uma apresentação preliminar dos resultados da intervenção e também levar estes conhecimentos, estes achados numa apresentação que decorreu no Museu Arqueológico do Carmo este ano, na Festa da Arqueologia. Portanto, para que se pudéssemos tirar algumas considerações do que acabei de vos mostrar, diria que realmente a maior parte das intervenções ocorreram em contexto de emergência. No entanto, também puderam ver que a cidade tem um grande potencial arqueológico, e está à vista. No entanto, a preservação apenas aconteceu por registros, ou seja, não houve uma maneira de integrá-las, na maior parte dos casos, ao projeto final que estava designado. Portanto, eu acho que temos que retroceder um pouco e acho que a arqueologia devia ser ouvida, portanto, ser considerada em todas as fases do projeto até a sua execução. Portanto, tem que ser considerada numa fase de anteprojeto e do próprio projeto. Apesar de não termos conseguido, mais uma vez, preservar estes achados ou integrá-los, eu acho que é importante, e isso é um exercício que já começámos a fazer, de integração destes dados arqueológicos numa base de dados de sistemas de informação geográfica. Através destes posicionamentos, nós vamos conseguir trazer novas problemáticas de investigação e também perceber de que maneira é que a cidade se compunha e, no fundo, prever melhor e planear melhor próximas intervenções que ocorram. Só a título de exemplo, eu acho que os casos que depois vos mostro são exemplares e há muitos outros, mas o caso da Biblioteca Pública de Ceuta, que foi construída sobre um bairro islâmico, é atualmente visitável, o espólio encontra-se também exibido, e isto, para além de se ter criado uma funcionalidade distinta daquilo que aquele espaço tinha anteriormente, o facto da preservação das estruturas se manterem ali dá oportunidade a próximas gerações de fazerem talvez uma investigação melhor do sítio, porque não está selado e nada está completamente fechado e sempre aberto à investigação. Outro caso interessante seria talvez a estação de comboios de Braga. Braga tem imensos exemplos desta natureza, de uma integração do património arqueológico que é equilibrada e que é harmoniosa e, neste caso, a estação de comboios foi também construída tendo em conta um balneário pré-romano que existia. Outro aspecto interessante, e este já não tão relacionado com a arqueologia, mas um pouco para vos mostrar, esta Capela da Misericórdia em Sines tinha sido recentemente reabilitada e num festival estava aberta a qualquer pessoa e ocorria lá dentro uma feira, e isto para dizer que os edifícios e os espaços não têm que estar completamente cristalizados. Eles estão inseridos numa nova sociedade, eles estão inseridos, têm de ter talvez uma nova funcionalidade e, portanto, é também um pouco por isso que os recuperamos. Portanto, para concluir, eu acho que é um pouco como já venho dizendo há pouco, acho que estas intervenções que fizemos, mesmo que não tenham corrido da melhor forma ou da forma como nós queríamos, esperávamos, acho que estes dados agora vão-nos permitir fazer, talvez, intervenções mais atempadas e mais adequadas, em que a arqueologia pode ser ouvida em fase de anteprojeto e até mesmo de projeto. Portanto, com esta informação que agora temos,
e esta sistematização dos dados que fizemos e a produção de conhecimento que também agora vos trago, a reabilitação urbana vai ser sempre mais bem planeada e isto vai gerar novamente intervenções arqueológicas atempadas. E tudo isto depois ficará à vista não só do ponto de vista do turismo, será um estímulo à oferta turística, mas também vai permitir envolver a sociedade nesta nova construção, vai permitir criar uma identidade cultural forte e claro, sem pretendimento o desenvolvimento de uma cidade que é sustentável e é participativa e é inclusiva. Obrigada.